Oi, eu sou Flávia Vilhena, nutricionista, e hoje a gente vai estar falando um pouco aí nesse vídeo sobre o consumo do café, né, que é realmente um ingrediente que a gente utiliza bastante, né, nós brasileiros, né. Ele tem aí duas funções, né, ele traz tanto assim memórias afetivas pra gente, né, porque o que ele significa? Uma parada no trabalho, no momento que você está estressado, você vai lá tomar um cafezinho para desestressar, ou então você se reúne aí com um amigo, com uma amiga, toma aquele cafezinho, bota um pouquinho a fofoca em dia. E também utilizado para a galera fit, né, que quer dar uma turbinada, que quer ganhar um gás, aí toma aquele café, né, toma aí a cafeína para dar aquele levante. Mas então a gente vai estar falando hoje aí dos benefícios, né, de como a gente deve estar consumindo isso, né, a quantidade, o que pode trazer de ruim pra gente. Então vamos lá, vamos começar. O que é o café, né? Por que a gente toma o café? Justamente por conta da cafeína, né, que é esse ingrediente ativo que vai estar presente aí atuando como esse estimulante, como um diurético, como um termogênico no nosso organismo, né? Ele pertence a um grupo, né, o grupo das metilxantinas, que também é o mesmo grupo dos chás, né? É justamente esse grupo que vai trazer essa questão aí de estimular o nosso sistema nervoso central, vai produzir esse estado de alerta, né? Um estado de alerta de curta duração, mas produz aí esse estado de alerta. E assim, como é que a gente metaboliza esse café, né? A gente tem lá o nosso fígado, que vai justamente metabolizar. A gente vai ter enzimas que vão ser responsáveis por essa metabolização. Essas enzimas, elas pertencem a um grupo, o grupo das CYPs, né? Que aí vai metabolizar várias substâncias, alguns medicamentos. Dentre essas substâncias, o café também é determinado por essas CYPs aí, é metabolizado por essas CYPs. E dependendo de cada um de nós, a gente vai ter um grupo de CYP específico que vai se responsabilizar por metabolizar essa cafeína. Então, por isso é que as pessoas metabolizam de forma diferente. Tem gente que metaboliza a cafeína mais rapidamente, tem outras pessoas que metabolizam mais lentamente. Tomam um café agora, né, durante a tarde, por exemplo, e aí à noite ainda tá ligada, ainda tá sobre aquele efeito da cafeína. Então a metabolização dessa pessoa é mais lenta. Já aquela que toma e rapidinho o café faz efeito, e rapidinho aquele efeito vai embora, ela já tem uma metabolização mais rápida, porque elas utilizam CYPs diferentes para estar fazendo essa questão aí da digestão, da metabolização, tá? E como é que a cafeína atua? Ela é termogênica, né, como eu já falei, porque ela mantém o nosso cérebro mais ativo, né, ela deixa a gente num estado de alerta maior, tá? E ela tem um efeito antioxidante também, isso é legal, combate radical livre. Por quê? Porque ela tem uma substância chamada ácido clorogênico que é presente aí na cafeína, principalmente no café verde. Por isso que eu, às vezes, pacientes meus não curtem tomar o café, né? Então, mas se quer se beneficiar dos efeitos da cafeína, né? Então a gente vai lá e prescreve cápsulas de café verde, que vai ter o mesmo efeito, né? Até melhor, porque vai ter aí uma quantidade maior desse ácido clorogênico, que é justamente ele que traz esses benefícios, tá? E quando a gente torra esse café, a gente vai perdendo essa quantidade de ácido clorogênico no nosso organismo, tá? Então, o que ele traz de benefícios pra gente, além dessa questão do estado de alerta, da termogênese? Ele melhora o nosso perfil lipídico, né? Diminui o nosso LDL, que é o colesterol ruim, aumenta o HDL, que é o nosso colesterol bom, tá? Melhora aí a questão da glicemia, diminui essa glicemia e pode melhorar os níveis pressóricos, tá? Muita atenção com essa questão de níveis pressóricos, né? Há quem tenha problemas com a cafeína e há quem se sinta muito bem tomando café. Pessoas que já têm a questão aí da hipertensão, problemas cardiovasculares. A gente tem que ficar atento a isso, tá? Por quê? Porque os efeitos sobre o nosso sistema cardiovascular são variados, né? Quando a gente utiliza a cafeína, tá? Pode ser que aumente aí a velocidade dos nossos batimentos cardíacos, tá? Pode provocar arritmias, porque justamente pode haver um descompasso nessa questão das nossas sístoles, né? Então, pode haver um batimento extra entre um batimento e outro, tá? Mas há pessoas que não têm isso, que não vai acontecer esse tipo de comportamento. Por quê? Porque a gente tem uma questão chamada cafeinismo. O que é isso? É como
como a gente lida com a cafeína no nosso organismo? Como eu falei anteriormente, a gente tem CYPs, que são enzimas diferenciadas para fazer essa metabolização. Então é justamente isso que vai determinar essa diferença na questão aí do que você vai sentir quando toma esse café, né? Então, se você ingere o café e sente aí uma irritabilidade, uma taquicardia, náuseas, possíveis sinais de vômito, né? Aquela questão aí da dor de cabeça, aquele mal-estar, é porque você tem o cafeinismo. Então essas pessoas, se são portadoras de pressão alta ou se tem algum tipo de questão cardiovascular, elas não devem fazer uso do café, porque o café vai fazer mal. Vai aumentar esses níveis pressórios, vai acelerar o batimento cardíaco, então ela não deve consumir. Mas se a pessoa não apresenta esses problemas, não tem problema nenhum. Ela pode continuar fazendo uso do café, tá? Obviamente que com controle. A gente já tem pesquisas aí que foram realizadas no Instituto do Coração, né, onde foram avaliadas pessoas cardíacas, pessoas hipertensas, e aí o que se padronizou lá? Que 3 xícaras diárias não traria malefício a quem não tem esse comprometimento, a quem não sofre desse cafeinismo. Mas como assim 3 xícaras? 3 xícaras pequenas de café coado normal, não é aquele café expresso, tá? E outra coisa, gente, café é café, né? Não é café cheio de açúcar, não é café com leite, não é café cappuccino, é café, tá? E outra coisa, a questão da torra, como eu falei. Se você tem um café que passa por vários processos de torra, a gente vai perdendo esse ácido clorogênico. E aí a gente vai perdendo esse potencial que a gente busca, né, ao tomar o café. Então, cuidado na escolha do café, tá? Agora, o que mais que a gente pode falar? Em relação aí ao nosso sistema nervoso central, né, a função cardíaca, ele vai estimular tudo isso, o sistema nervoso central, a função cardíaca, a circulação sanguínea nesse organismo, a liberação de adrenalina, e é justamente aí que isso vai promover o nosso estado de alerta, o nosso estado de atenção, melhora o nosso potencial cognitivo, melhora os nossos movimentos, né, o nosso bem-estar, né, a vontade de estar ali, de fazer as coisas, né? Mas o que acontece? É uma droga, né? Infelizmente, a gente pode considerar a cafeína como uma droga, justamente por isso, porque ela promove todos esses efeitos, né? Ela causa dependência física e psicológica, né? Aquilo que eu falei, aquela questão da memória afetiva, da gente sentar, tomar um café. E essa questão de, eu preciso dar um levante, preciso tomar um café, preciso de um café, tô com dor de cabeça, preciso de um café, não tô me sentindo bem, eu vou tomar um café. Tudo as pessoas resolvem tomando um café. E é justamente por isso, é a dependência, tanto física quanto psicológica, que vai acontecendo. Por que isso acontece? Ele age de maneira similar à anfetamina e a cocaína no nosso cérebro. Por quê? Porque são os mesmos receptores que recebem a cocaína e que recebem as anfetaminas, são os mesmos que recebem a cafeína. Então, por conta disso, são receptores que causam essa dependência. Obviamente, os efeitos da cafeína são completamente diferentes dos efeitos da cocaína, da anfetamina. Quer dizer, completamente diferentes não. A gente fica naquele estado ligado, mas proporcionalmente muito menor, né? São efeitos muito mais fracos em relação a essas outras drogas que eu mencionei aí. E por conta desses efeitos, a galera do esporte, né? A galera praticante de atividade física consome bastante café, cafeína, suplementos à base de cafeína, justamente por isso, para melhorar esse desempenho físico, né? Eles buscam aí o recurso ergogênico. O que seria isso? Aumentar a sua massa muscular, melhorar esse rendimento, melhorar essa performance, né? Por quê? Porque realmente a cafeína, ela promove esse aumento nessa nossa potência, tanto física quanto mental, né? A gente se sente mais bem disposto, promove uma melhora, tanto aí no nosso raciocínio, eu vou conseguir, você se sente forte, você se sente capaz e realmente você se sente menos fadigado, você realmente consegue treinar mais com a utilização da cafeína, tá? O que acontece? Ela tem essa capacidade de aumentar a mobilização dos ácidos graxos, né? Que é o nosso perfil gorduroso no nosso organismo, ao invés de utilizar as reservas de glicogênio. Como assim? Eu fiz aí a minha alimentação, fui treinar,
né? Isso vai ser meu combustível inicial. Então, dependendo do tamanho do meu treino e da intensidade do meu treino, eu consumo aquilo rapidamente, aquele alimento que eu consumi anteriormente. Então, eu vou partir para as minhas reservas energéticas, que seria o glicogênio, né? O glicogênio muscular, o glicogênio hepático. O que a cafeína faz? Ela muda, ela pula essa etapa e já parte para a mobilização dos ácidos graxos, que é a nossa reserva dentro do nosso tecido adiposo, a nossa reserva gordurosa. Então, ela poupa esse glicogênio, ele não utiliza o glicogênio e vai direto pegar ali a gordura e utilizar essa gordura como fonte de energia. Então, por isso que ela é muito utilizada para quem quer emagrecer, né? E tem resultados muito satisfatórios, mas olha só, atenção, né? Ela não é uma poção mágica, como não existem poções mágicas, né? A gente precisa de déficit calórico, né? Diminuição aí na quantidade da ingestão de calorias para a gente conseguir emagrecimento. Então a gente faz uma dieta, a gente diminui essa quantidade de calorias. E em paralelo a gente faz a utilização da cafeína, legal, a gente vai ter resultados maravilhosos. Mas a gente não faz dieta, a gente come um monte de porcaria, vai treinar e tomar cafeína, você só vai ficar mais ligado. Mas essa questão é de mobilizar a gordura para converter isso em energia, de causar esse emagrecimento, não vai acontecer, tá? A gente precisa ter isso muito, não existe fórmula mágica, né? A gente tem que mudar aqui a nossa cabecinha, os nossos hábitos, para a gente conseguir realmente melhoras aí, tanto na performance quanto na estética, tudo isso, tá? E outra, se a gente faz a ingestão de café depois das refeições, que é uma prática muito adotada, principalmente quando a gente está em restaurante, né? É a primeira pergunta, né? Quando a gente chama o garçom lá para pedir a conta, traz um cafezinho. Não aceitem o cafezinho do garçom, não tomem o cafezinho em casa, porque isso é péssimo. O café, ele atrapalha a absorção de dois nutrientes muito importantes, do cálcio e do ferro. Porque justamente o que acontece? Os sítios de absorção, a porta de entrada na célula do cálcio, do ferro e da cafeína é o mesmo. Então, eles vão competir. Então, todo o cálcio que você consumiu não vai conseguir entrar, todo o ferro que você consumiu não vai conseguir entrar, porque a cafeína vai atrapalhar essa entrada. Eles têm o mesmo formato, vamos dizer assim. Então, complica isso aí, tá? Agora, vamos lá. Aí a questão, né, de estudos recentes, estudos novos que a gente tem visto em relação ao consumo da cafeína. Tudo isso que eu falei é ótimo, é maravilhoso, mas a gente tem que consumir a cafeína com cuidado, em quantidades normais, sem exageros. Por quê? Porque os estudos já têm mostrado que essa atividade da cafeína, ela é muito paradoxal. Ela pode te dar aí te deixar no estado de alerta, te deixar ligado, mas como também pode ir provocando cada vez mais a perda da tua energia, a sensação de cansaço, a fadiga. Por quê? Né? Esse efeito dúbio, o que acontece? O que a cafeína provoca? Bom, vamos lá. A gente tem um fenômeno que acontece no nosso organismo que os cientistas estão batizando aí de pressão do sono. O que é isso? Né? É um processo que a gente tem para regular o nosso sono ao longo do dia, de acordo com o nosso relógio biológico. A gente acorda e a gente vai contabilizando isso até a hora que a gente vai dormir. É como se fosse uma bateria, né? Eu vou consumindo energia, vou consumindo até que a minha energia vai ficando fraquinha e chega de noite, eu já estou cansada, eu preciso me deitar para recarregar essa bateria para começar tudo de novo no dia seguinte. Não é assim que funciona? Muito bem. O que acontece? Ao longo desse dia, essa energia que eu gasto, na verdade, o que é? É o ATP, é o trifosfato de adenosina, né? É a nossa fonte de energia, né? Que vem através da alimentação, da respiração. Muito bem. Vou consumindo meu ATP ao longo do dia. Conforme eu consumo o ATP, ele é convertido em ADP, que é o difosfato de adenosina. Perde aí um grupo fosfato. Legal. O que acontece? Essa adenosina, esse difosfato de adenosina, vai sendo levado ao cérebro, tá? Vai se ligando a receptores desse cérebro para indicar que você está gastando sua bateria. Então eu transformei o ATP em ADP, joga lá essa molécula de ADP lá nesse receptor.
que é para ir informando, ó, que a bateria está acabando. O que a cafeína faz? Ela tira esse ADP de circulação e ela vai lá para esse receptor. Então você fica cheio de ADP, tá? Que vai se convertendo em ATP, vai te dando mais energia, né? E aí ela se liga lá ao sítio de absorção e você não tem a informação de cansaço. Só que o nosso organismo, ele precisa dormir, ele precisa, nós fomos preparados para isso. Então chega no final do dia, você está cansado, você não aguenta mais, você está sem sono, você está ligado, porque a cafeína proporcionou isso. Só que isso a longo prazo, chega um momento que você fica cada vez mais cansado, cada vez mais irritadiço, né? E precisando de doses maiores de café, né? Cada vez você toma mais café ao longo do dia e um copo maior de café, vamos dizer assim, né? Então isso cada vez vai piorando mais o seu cansaço, tá? Então o que a gente tem que fazer? E diminuindo essa quantidade. Por quê? Porque o nosso organismo, ele vai se adaptando a isso. O fígado, ele começa a produzir mais enzimas, mais CYPs para quebrar essa cafeína, né, para metabolizar esse café. E ainda, o nosso organismo produz mais receptores de ADP, porque ele fica assim, meu Deus, eu preciso captar ADP, não tá chegando ADP aqui. Então ele produz mais receptores e não chega o ADP lá, porque tá chegando só a cafeína. Então, cada vez a gente se adapta mais e cada vez o estado de alerta é maior e o corpo cada vez mais cansado. Isso vai afetar negativamente o nosso sono. O que a gente tem que fazer? Realmente é parar de tomar o café, dormir, né? Não lutar contra esse sono, eu preciso estar acordado, eu preciso trabalhar. Não, você precisa olhar primeiro para a sua saúde. Então, primeiro você vai parar. Eu sei que é difícil, porque eu já falei que causa aí um vício, né? Então, tanto psicológico quanto físico, você vai sentir necessidade de tomar esse café, tanto psicologicamente quanto fisicamente, mas é preciso que você pare, né? Em alguns dias você já consegue estar legal com isso. Você pode voltar aos poucos, tá? Ou então não volta mais, né? Aí vai ser... A gente tem que decidir o que é melhor pra gente, né? Se voltar, utiliza aquelas 3 doses de café que eu falei, aquelas 3 xícaras, né? Que foi preconizado aí pelo INCOR, né? Claro que foi um estudo voltado para pessoas com problemas cardiovasculares, níveis pressóricos altos. Mas isso também é muito bom pra gente. A gente não precisa mais do que isso, tá? Já promove aí o estado de alerta, já promove tudo que a gente quer nessas 3 doses. Tá? A galera aí da prática de atividade física, antes da atividade física já é o suficiente, não precisa ficar tomando ao longo do dia. Não vai mudar isso. Ela vai ajudar naquele momento da prática, tá? Então, é isso. A gente tem que tentar consumir com menos exagero, praticar atividade física para melhorar essa questão de sono. Se a pessoa não é um praticante de atividade física e fica tomando café diariamente para estar mais em estado de alerta, né? Porque trabalha muito, porque tem essa necessidade de estar acordado, ela tem que buscar regularizar esse sono, né, através da prática de atividade física, através de dormir melhor, se expor mais à luz solar, né, que isso também melhora, também regula aí os nossos sistemas, o nosso sistema nervoso central, tudo isso. Então, assim, a cafeína, ela pode ser muito boa, mas também pode trazer esses prejuízos, né? Então, a gente tem que se preocupar em não consumir em exagero, né, e buscar aí esse equilíbrio para conseguir esses benefícios sem prejudicar o nosso organismo, tá? Então isso é o recado que eu queria dar para vocês, eu espero que tenham gostado. Se não se inscreveu ainda no canal, já se inscreve, já compartilha isso, porque a gente sempre conhece aquela pessoa que adora um café, né? Então já manda para ela, já fala para ela assistir, curte o vídeo, e fica aí ligado na gente, porque eu vou trazer muitas outras questões aí bastante interessantes para nossa saúde, tá? Obrigada!